Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje teremos mais uma etapa, né? O Evangelho aqui na casa. Mas só que antes tem alguns recadinhos. E o primeiro recado vai ser esse aqui. Porque houve aí uns dias de reuniões e houve também, né, nesses dias, uma venda de livros. Algumas pessoas compraram. Então, eu vou aqui sortear apenas um nome e essa pessoa vai ganhar um livro, né, porque ela comprou. Então, não estou vendo. Pode ser. Ó, tá aqui na mão. Vânia, tá? Então a Vânia ganhou um livro. Por que ela ganhou? Porque ela comprou, né? Então tá aqui, ó. Bom, o segundo recado é o seguinte. Semana que vem, sábado, depois das tarefas aqui da casa, a palestra, os passes, nós vamos nos reunir aqui fora. Vamos fazer uma despedida do ano. Então, estamos convidando a todos que puderem vir. O pessoal de casa, quem costumeiramente vem aqui também. Então, sábado que vem, vamos fazer uma despedida do ano 2022. Bom, é de praxe quando a gente vai numa festinha levar um bolinho, um cafezinho, né? Tudo com inho, né? Para fortalecer. Tá? Então é isso. Semana que vem, um encontro aqui entre nós, fazer uma despedida. E quem puder trazer pastel, bolo, né? Até chocolate. Tá bom? Então, os recados seriam esses. Então vamos para a psicografia, que foi feita aqui na casa, e o nome é Imorredoura. Foi o que pensei. Ela estava lá, plena de vida. Não tinha me atinado à continuidade da vida, tal qual se apresenta aqui na Terra. A vitalidade se extingue na carne, qual a de qualquer corpo biológico. Mas a chama da vida permanece viva e perene, a entretecer nossa individualidade mortal. Aflige-me com a separação. A morte, para mim, encerrava um ciclo de convivência, e meu martírio foi muito doido. Foi quando eu adoeci, enfraqueci-me, definhei, transportei-me para o lado de cá, o lado espiritual. A verdadeira realidade existencial. Muito enriquecedora, a experiência extracorpórea, rica de aprendizados e informações. Apesar de muitas vezes o remorso corroer-me, lágrimas rolarem e a tristeza assinalar meu semblante, restabelecendo-me pouco a pouco com o vigor das atividades e amizades dessa morada. Pedem-me para não recuar na memória. Ela não pode resvalar o passado, pois é uma melodia que não soará mais harmoniosa aos ouvidos, só em acordes ruidosos e dissonantes. Amanhã é outro dia, reforço-me a advertência, e de dia em dia refaço-me em ânimo e desprendimento. No entanto, falta-me ela, essa minha amiga e companheira de vida, com quem dividi tantos sorrisos e angústias, tantos sucessos e fracassos. Ei-la cheia de graça e de beleza, a sorrir-me e acenando para avançar até ela. Envolvidos
Envolvidos em abraço terno e prolongado, dedico essa carta para tantos amores, rompidos pelo fenômeno da morte, morte biológica, mas imorredora alma, que retorna para ser feliz quando chega a hora dos reencontros. Essa mensagem chegou aqui para nós no dia 10 de setembro desse ano, aqui na nossa casa. Então vamos à prece e avisar que a palestra hoje será do nosso irmão Marcelo, que carinhosamente veio à nossa casa para transmitir os fundamentos do Evangelho, os fundamentos do Espiritismo, tá bom? E vamos vibrar por ele também. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus todo esse amparo, todo esse amor, aos companheiros que aqui buscam um lenitivo, que buscam um modo de melhora das suas almas. Muitas vezes chegam aqui arrependidos, atordoados, mas cheios de esperança, cheios de alegria por um futuro bem próximo. Nesta casa, que se faz de tantas maneiras, como uma casa religiosa, um hospital, uma escola, é o que completa as nossas almas. Tantas são as nossas necessidades que precisamos a cada dia nos melhorar. Obrigado, Jesus, obrigado aos companheiros que aqui estão há tanto tempo cuidando de tantos e tantos irmãos. Obrigado e que assim seja. Como eu disse, hoje a palestra com o Marcelo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que também estamos conosco. Que maravilhosa essa psicografia. E o tema da noite é: a dor serve para alguma coisa? O que vocês acham? Para que serve a dor? O arrependimento dói? A tristeza dói? O remorso dói? Então, se a gente entender um pouquinho mais sobre a dor, isso traz umas reflexões para nós, porque para que a gente possa compreender o Evangelho, para que a gente possa compreender Jesus, não apenas nas lindas palavras, nos lindos livros, mas no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, se a gente compreender um pouquinho da dor, e esse tema foi inspirado em um tema do Divaldo, mas ao mesmo tempo em uma palestra também da Anete maravilhosa, né? A Anete Guimarães, para quem não conhece, uma espírita que traz muita ciência e traz o espiritismo em cima da ciência. Então nós temos aí a parte filosófica, né? Então o espiritismo é uma tríade, né? Então é religião, religar a Deus, não uma religião cega. Temos a parte filosófica e a parte científica. Então quanto mais a gente entender e compreender, isso vai nos ajudando a colocar no dia a dia nosso essa prática que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Algo que ainda nós ignoramos como sociedade. Se vocês fizerem uma pesquisa e perguntar para todas as crianças na escola o que é o Natal, tenho certeza que a maioria vai lembrar do Papai Noel, mas a minoria vai lembrar de Jesus. Então, o nosso principal guia da humanidade, que se dedicou à vida a nos trazer, doou a vida no sentido de mostrar o que é capaz de fazermos e vivermos bem um planeta ainda de provas e expiações, nós lembramos ainda muito mais das coisas materiais. E a dor tem tudo a ver com isso, por isso que eu queria começar a fazer um pouquinho dessa reflexão. Então eu vou me permitir ler a questão 239 do livro O Consolador, psicografado por Chico, através do Espírito Emmanuel, e tem essa pergunta, né, do item dor que entra dentro desse capítulo.
E aí é feita a pergunta ao Emmanuel. Para quem não conhece, esse livro é maravilhoso, é como se fosse uma continuidade do Livro dos Espíritos através de perguntas. É todo consolador, é todo através de perguntas, onde se reuniram os grupos lá de Minas Gerais para questionar Emmanuel de algumas dúvidas nossas ainda, mesmo estudando aqui o Livro dos Espíritos. E a pergunta feita a ele foi o seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E Emmanuel, tão sábio, responde: podemos classificar o sofrimento do espírito como dor realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequências dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral ela é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. É interessante, a gente vai explorar o que é dor, para a gente voltar e ver qual é o entendimento que a gente tem do que o Emmanuel nos trouxe. Dor, o que é dor, pessoal? Na matéria, como que é a definição de dor? Dor é um sinal fisiológico. Então, quando a gente fala se é fisiológico, é um sinal de vida, de saúde. Porque se fosse uma doença, seria um sinal patológico. Então, dor não é doença. Então, ele é um sinal de vida, é um sinal de saúde, que caracteriza injúria celular visando a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. Ou seja, para que serve a dor? Se eu estou colocando a mão numa chapa quente, numa frigideira quente, aí vocês falam assim: ah, estou com a mão no fogo. É assim que faz, né? Ah, eu acho que minha mão vai queimar. Se eu ficar muito tempo com a minha mão, talvez eu possa até perdê-la. É assim que funciona? Não. É diferente? O que acontece? Ai! A dor repulsa, a dor nos tira algo para nos proteger de algo. Se vocês ficarem muito tempo aí sentados, não tem hora que vocês se ajeitam as cadeiras, tal, a coluna, né? O bumbum dá aquela ajeitadinha, porque começa a doer daqui, dói dali. Por quê? Porque se vocês ficarem numa mesma posição, né, pode faltar oxigênio para as células e essas células morrerem. Como muitas crianças que nascem com aquela doença que ela não sente dor, qual que é o tempo de vida? Normalmente é curto. Por quê? Porque elas não conseguem se autoproteger. Porque toda dor quer nos avisar de algo. Quando eu tenho uma dor de cabeça, opa, talvez pode ser bebi pouca água durante o dia, como outras coisas que eu preciso fazer uma melhor investigação, sim ou não? Então, se eu sinto uma dor no braço, opa, será que é perigoso? Ou no peito? Será que eu estou prestes a ter um infarto? Preciso falar com alguém? Preciso tomar alguma ação? Ela está me alertando contra a minha vida, contra a minha saúde. Então, gente, a dor não é nada ruim. A dor, na realidade, é o nosso alarme necessário para falar: hello, algo está acontecendo com vocês. Se cuidem, olhem para a sua saúde, olhem para o seu corpo, isso de forma fisiológica. Mas vamos entender, todo mundo sente a mesma dor, da mesma intensidade? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus sentiria a mesma dor, sentiu, ou nós sentiríamos a mesma dor que Jesus sentiu ao ser crucificado? O que vocês acham? Todo mundo sente a mesma dor? Tem aquelas pessoas que às vezes é alfinetado e faz ai, e tem aquela ai, começa a cair. Será que é frescura? Vamos entender um pouco da ciência para saber se temos intensidade de dores diferentes? Na ciência, aí vem onde eu assisti a palestra da Arlete, da Nete Guimarães, que aí foi maravilhosa. Que ela teve uma aula de farmacologia.
E aí, na realidade, né, ela fazendo essa aula, o professor veio trazer as questões dos analgésicos. O que é? Para que serve o analgésico? Para tirar as nossas dores. Só que ele falou, não adianta eu falar de analgésicos se vocês não entenderem da onde vem a dor. Porque todo mundo consegue identificar onde está a dor. Às vezes você fala assim, não, a dor está aqui. Aí você vai no médico, a dor está aqui, ó, a dor está bem aqui. Aí ele consegue investigar. E quando você fala assim, nossa, a dor está no meu corpo inteiro. Da onde vem essa dor? Então ele disse que existe na nossa medula um portão ao qual ele controla essa dor, a intensidade da dor que chega ao nosso cérebro. Quanto maior esse portão estiver aberto, maior intensidade chega a isso no nosso cérebro, portanto, maior dor nós sentiremos. Mas Marcelo, dá para controlar esse portão? O que vocês acham? Esse portão é controlado? Eu consigo fechar esse portão? Quem que manda esse contato, esse sinal para esse portão? Então, analisando a parte cerebral, então existem duas partes do nosso cérebro. O arquicórtex e o neocórtex. O arquicórtex é aquele que fica na parte, tanto a parte fora do cérebro, a parte bem interna. O arque, antigo, já nos diz que essa parte do cérebro comanda as nossas partes, que nós somos igualmente a um animal. Então o animal tem medo? Eu tenho medo? Aonde que isso nós estamos estimulando? O arquicórtex. Fome. Sentimos fome? O animal tem fome? Então, em qual parte do cérebro que nós estamos trabalhando a fome? Arquicórtex. Temos sede? Temos. O animal tem sede? Tem sede. Temos raiva? Eu sei que vocês aqui não sentem raiva, só lá fora. Tudo bem? Mas o ser humano sente raiva. O animal sente raiva? Sente raiva. Onde que isso está? No arquicórtex. E o neocórtex, pessoal? O neocórtex, ele faz coisas onde diferencia o homem do animal. Música. O animal faz música? Então, qual parte do cérebro quando nós estamos fazendo música, ouvindo uma boa música, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Mas, brincadeiras à parte, uma boa música, uma sinfonia de Beethoven, nós estamos trabalhando no neocórtex. Engenharia, matemática, estamos trabalhando no neocórtex. Fé. O animal tem fé? Onde nós estamos trabalhando? Neocórtex. Caridade. O animal tem caridade? Onde que nós estamos trabalhando? Neocórtex. Amor. Mas o amor puro. O animal tem o amor como o nosso. Se nós estamos com amor puro, onde nós estamos trabalhando? Neocórtex. Entenderam? Então, eu posso estar estimulando diferentes partes do meu cérebro na maior parte do tempo. Então, se você só pensa em dormir, comer, fazer filhos, onde que nós estamos trabalhando? Nada diferente de um animal. Se eu só quero procriar, matar minha fome, só querer viver a vida material, a mesma coisa que o animal vive, faz, eu simplesmente estou vivendo como um animal. Estou estimulando mais a minha parte do arquicórtex, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a parte que controla, que é o sistema, deixa eu pegar o nome para vocês para não falar aqui, né? Sistema analógico central, aonde que ele se encontra? No arquicórtex. Esse sistema analgésico central nosso do ser humano, então quanto mais ele que controla a abertura ou o fechamento do nosso portão. Esse portão, controle do portão, que faz a gente, dentro da nossa medula, acionar maior a nossa dor ou menor a dor. E aí ele chegou no seguinte conclusão. Pessoal, se vocês precisam fechar esse portão, o que acontece? Eu preciso fazer com que o sistema analgésico central de vocês esteja mais livre para trabalhar. Para ele estar mais livre para trabalhar, ele precisa de mais
energia. Se eu preciso de mais energia, eu preciso que, aonde ele se encontra, trabalhe menos. Ou seja, quanto mais atividades elétricas nós temos no arqueocórtex, menos o nosso sistema analgésico central funciona. Então, quanto mais eu estou vivendo como um animal, menos eu tenho liberação do trabalho do sistema analógico central, que libera encefalinas e endorfinas no nosso sangue, e isso faz com que a gente sinta mais dor se eu estiver trabalhando com ele, menos capacidade de produção do nosso sistema analgésico. Ou seja, se nós trabalharmos na maior parte do tempo no neocórtex, isso faz com que o arqueocórtex trabalhe menos, faz com que me libere mais endorfinas e isso faz com que nós temos um sistema imunológico maior, sentindo menos dor. Será que isso é verdade, Marcelo? Madre Teresa de Calcutá, 80% comprometida do seu sistema respiratório. Subir as favelas, os morros de Salvador como ninguém. Se a gente subisse, a gente ia voltar lá morrendo. Dor. Qual é a diferença? O que essa mulher estava pensando? Você acha que ela subiu o morro e falava: ai meu Deus, olha o tamanho desse morro. Ela estava pensando na contribuição que ela estaria gerando para o próximo. Amor, caridade. Onde ela estava trabalhando? No neocórtex. Ou seja, ela não sentia a mesma dor que nós, ao lado dela, com certeza sentiremos. Então, se nós sabemos de onde vem a dor, isso cientificamente, hein? Não estamos falando nada de religião. Isso é comprovado na ciência. Falado, então, que nós conseguimos ter o controle do nosso portão e minimizar a nossa dor. Interessante isso. O que vocês acham? Então, vocês conseguem agora comandar a dor de vocês? O que vocês acham? Então, vamos lá. Sentimento dói? O que vocês acham? Vocês conseguem apontar, quando vocês estão, aquele sentimento que causa dor, vocês conseguem saber exatamente a parte do corpo que dói? Vocês estão com dor em todo o corpo. Isso significa, então alguém me magoou, fiquei com ressentimento, estou sentindo dor. Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês estão sentindo dor porque a pessoa magoou vocês ou porque vocês não estão tendo controle do seu sistema analgésico central? O que vocês acham? Traição dói? Se dói, significa que o errado é você e não o outro. Dói ouvir isso, né? Por que traição dói? Como que ele fez isso comigo? Egoísmo? Imagine que os outros vão falar de mim. Vaidade? Como que minha esposa pode fazer isso comigo? Posse? Egoísmo? Orgulho? Ferido? Então foi o outro que te causou dor? Ou fomos nós que trabalhamos dentro do arqueocórtex em vez de trabalhar no neocórtex? Porque quem fez a traição foi você? Foi o outro. Quem deveria sentir dor? Se nós estamos sentindo dor ainda, significa que a dor é o quê? O que a dor é que eu falei no início? Para que serve a dor? Para que serve a dor? Vocês estão com vergonha agora de falar para que serve a dor? Dói falar para que serve a dor agora? A dor serve para nos alertar que algo está errado. Então é algo que está errado com você e não com o outro. Se eu sentir algo
que alguém me causou, não foi o outro que me causou, foi eu mesmo que abri o meu sistema central, o meu portão, deixei ele totalmente aberto. Chegou no meu cérebro, porque eu vou ficar indignado. Caridade. Você faz a caridade, você está trabalhando aonde? No neocórtex. Aí você foi lá, se deu tudo de você. Aí o outro foi lá, ingrato com você. Dói? Se doeu, significa que a dor está te avisando algo. Significa que você não fez a verdadeira caridade. Porque a caridade vai diminuir o portão da sua dor. Não vai te causar dor. Se causou, significa que nós precisamos aprender algo com a dor. Porque isso está ativando os nossos orgulhos, vaidade, raiva, sentimentos totalmente animais. Sentimentos totalmente que Jesus nos ensina todos os dias, que é perdoar 70 vezes 7. E aí tem pessoas que falam assim, né? E aí hoje tem estudos, inclusive, que os nossos sentimentos causam certos tipos de doença. Então, ainda está se provando. Mas normalmente quem tem câncer, não vamos generalizar, pessoal, pelo amor de Deus, mas guarda mágoa e rancor. Aí você fala, jamais. Se eu perguntar para vocês guardam rancor de alguém, mágoa de alguém? Nossa, não consigo lembrar. E aí teve um paciente de um médico que faz esses estudos e falou assim, mas você está magoado com alguém, tem rancor? Ele estava com câncer na garganta. Ele falou, não. Você tem algum inimigo? Não. Nenhum. Você precisaria perdoar alguém? Você consegue perdoar, então para você se curar, você precisa perdoar essa pessoa. Ah, não vai ser nessa vida não. Você não tem inimigo, mas o que você está guardando? Cadê o perdão? Qual é a sinceridade? O que a dor está nos mostrando? Óbvio que ali seria uma patologia e não uma fisiologia, mas o que está avisando? Que algo ainda nós não trabalhamos dentro de nós. Se eu falo para vocês aqui, alguém aqui é egoísta, a maioria de vocês tem certeza que falaria que não. Eu sou um deles, falando, eu sou egoísta, Marcelo tem vaidade. Aí, se a gente não ampliar nossa consciência, a gente fica tão cego, mas a dor nos avisa. Como que a dor nos avisa? Vamos lá. Quem vocês amam mais? O filho de vocês ou o marido de vocês? Vocês pegam e reencarnam, tudo bem? O filho de vocês volta como marido e o marido volta como filho. Isso é possível, certo? Quem vocês amam mais? Isso se chama egoísmo, porque o filho é seu. O marido é de segunda mão, né? É de outra mãe, é de outro, né? Não é meu. Os meus em primeiro a mim, os meus depois, para os outros, nada. Nós não estamos ainda preparados para falar que nós não temos ainda egoísmo 100%. Basta, por exemplo, se tiver duas pessoas passando mal, um é um ente muito querido seu e o outro é uma pessoa que você não conhece. Não tenha dúvidas que você vai ignorar a dor do outro e você vai focar na dor de quem você ama. Isso se chama egoísmo. Foi quando Jesus nos ensinou naquela passagem, entre várias, tudo bem? Quem são meus pais? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Ele estava dizendo que para ele todos eram iguais, não tinha diferença, porque o amor dele era igualitário, não tinha egoísmo nessa relação. Então nós ainda, pessoal, possuímos. E como que nós percebemos? Se eu não percebo pelo amor, eu percebo pela... que maravilha! A dor nos mostra, só que nós não queremos muitas vezes enxergar as coisas. Se eu fiquei nervoso, vaidade aí. Se eu fiquei ofendido, opa, olha o orgulho, a vaidade aí também rondando.
Então ninguém me causa dor. Eu mesmo sou capaz de regular a minha dor e tomar conta da minha dor. A questão é como eu realmente estou. E é isso que é importante, porque é isso que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo não vem aqui falando só para espíritos perfeitos. Imagine nós termos aqui, eu para ser um palestrante, para falar algo, eu precisaria ser um homem perfeito. Gente, a gente não teria nenhum palestrante no movimento espírita. Porque perfeito só teve um na Terra até hoje. Foi Jesus. Até Chico passou por dor. A diferença é que talvez a dor dele, nós não suportaríamos nem 1%. Ele recebeu garfadas. Será que nós aguentaríamos aquelas garfadas da madrasta? E olha que interessante os ensinamentos de Chico. Chico foi na feira, e aí ele começou a pegar uns tomates. Só que Chico ia bem cedo na feira, ele era um dos primeiros a comprar coisas na barraca. E aí uma pessoa acompanhando o Chico viu que Chico pegou uns tomates bonitos e uns tomates feios. Mas Chico, você tá louco? Por quê? Você tá pegando tomates que não estão tão bons assim. Olha quantos tomates maravilhosos. Mas meu filho, se eu pegar todos os tomates bons, quem chegar tarde na feira vai pegar o quê? Somos iguaizinhos, né? Lá na Europa, eu fiquei sabendo de uma cultura de uma empresa. Uma vez teve um conhecido que foi, trabalhava numa multinacional, e ele chegou junto com essa pessoa no primeiro horário, tipo o estacionamento super, mega, hiper vazio. E eles pararam na vaga mais distante da portaria. Brasileiro. Qual pergunta que vocês acham? Que pergunta que vocês fariam para esse cara? Uma pergunta tão óbvia. Você é louco? É exatamente isso. Por que você parou tão distante? Olha quantas vagas. A gente chega no shopping, a gente quer se bobear, a gente para o carro em frente à escada rolante. Se pudesse parar lá dentro, a gente parava. E aí ele falou assim, mas nós temos tempo para caminhar até a portaria tranquilo. Só que se aquela pessoa que chegar atrasada por um imprevisto do trânsito, por um imprevisto da sua vida, ela estará mais perto para minimizar o seu atraso. Nossa, igualzinho nós pensamos, não é verdade? É isso que nós estamos falando. Quando eu estou trabalhando, pensando no outro, qual parte do cérebro que nós estamos trabalhando? No neocórtex. Estamos nos diferenciando de um animal. Isso significa que nós estamos tendo maior sistema imunológico nosso central. Fechando a nossa porta, a dor para nós será mais fraca. Se nós pararmos para compreender verdadeiramente as dores que nós sentimos, isso faz com que a gente entenda qual é a nossa situação atual, amplie a nossa consciência para, se algo me incomodou, aquelas coisas que fala no livro dos espíritos, que é o que atrasa o espírito, um tal de egoísmo, ego, vaidade, orgulho, está comigo. Se está comigo, nós precisamos trabalhar, porque o verdadeiro espírita não é o homem do bem, o homem perfeito, e sim aquele que se dedica pelo seu maior esforço que você faz para você melhorar. Como diz o Chico, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Qual é o esforço que nós estamos fazendo todos os dias para que nós possamos ser melhores, reconhecer as nossas dores, reconhecer que sim, eu tenho orgulho, reconhecer sim que eu tenho vaidade, significa que eu estou trabalhando para isso. Porque se eu não reconhecer, tá tudo bem. Eu já sou perfeito, para que eu preciso fazer algo diferente? Tá tudo bem. Eu sempre penso no outro, sempre quando eu vou à feira, eu nunca deixo o resto para ninguém. Tá tudo bem. Quando eu tenho que fazer algo para os meus, eu nunca penso que eu quero a vantagem para os meus, eu penso no equilíbrio e na igualdade para todos. Tá tudo bem.
Os governantes roubam muito nosso aqui, não é verdade? Ah, mas eu tenho um amiguinho lá na prefeitura que me dá umas facilidades para tal coisa. Ah, eu preciso de uma documentaçãozinha aqui. Ah, eu preciso tomar vacina. Nossa, o posto tá cheio. Não, mas aí eu faço um esqueminha lá, ó. E aí a gente dá um pulinho lá e a gente fura a nossa filinha. Porque eu sou mais importante do que todo mundo. Porque o meu tempo vale muito mais do que o tempo do próximo. Porque eu sou uma pessoa que merece a atenção de todos vocês. Eu sou uma pessoa que merece o carinho dos meus familiares. Eles precisam me dar amor, eles precisam me dar caridade, eles precisam cuidar de mim. A partir do momento que eu faço isso para o outro e não me preocupo com o retorno, significa que eu estou prestando a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. E se alguém me ofender, como diz o Chico, melhor você ser o ofendido do que o ofensor. Por quê? A gente não tem que perdoar 70 vezes 7? Se você é o ofensor, você primeiro precisa se perdoar a si mesmo, pela caca que você fez. Depois você precisa do perdão do outro. O perdão do outro precisa dele ou você tem autoridade de conseguir o perdão dele? Vai depender do outro. Se você é o ofendido, quantos perdões você precisa fazer? 1. Depende de quem esse perdão? De nós, não depende de ninguém. Então, antes que a gente seja o ofendido do que o ofensor. E aí, voltando na questão 239, para a gente poder fechar e entender tudo isso. Quando Emmanuel diz que o tormento físico é como a dor ilusão. Se nós estamos sentindo dor física, significa que nós estamos vivendo na ilusão. Se nós estamos vivendo na ilusão, nós estamos vivendo querendo os bens materiais. Se eu quero os bens materiais, eu estou vivendo como um animal, querendo tudo aquilo que eu tenho direito do meu planeta. Eu estou ativando o meu arquicórtex. Se eu estiver trabalhando, e ele diz que a dor moral é a dor realidade, que é a dor do hoje, porque nós podemos mudar a nossa moral de acordo com os ensinamentos de Jesus e mais, de acordo com a lei de Deus que está gravado dentro de cada um de nós. A questão é se eu estou olhando para ela ou estou olhando para a lei humana. Você viu só, Marcelo? Olha lá a violência de novo, esse mundo não tem mais jeito. Olha lá a política, olha as pessoas brigando, olha a guerra do outro lado do planeta. Cadê a sua fé? Se eu tenho e realmente acredito que Deus está no comando, que há uma lei maior do que a lei do homem, que é a lei de Deus, e que Jesus governa o nosso planeta material, eu estaria preocupado? Se eu estou preocupado, se eu estou sentindo dor, eu estou trabalhando, não tenho a minha verdadeira fé. Esta dor é um alerta para nós, que nós precisamos mudar. E essa mudança depende apenas de nós, da nossa consciência, para que a gente realmente possa colocar em prática essa evolução, essa experiência que a doutrina espírita nos traz, desmistificando muitas palavras e alegorias, como Jesus trouxe em parábolas, porque naquela época não era possível ele trazer todo o conhecimento. Mas ele disse, qual foi a última mensagem que Jesus deixou quando ele reapareceu, depois da cruz? Para o homem que viria o Espírito Santo, que viria o Consolador. O Consolador está em nossas mãos. A questão é se nós estamos deixando isso simplesmente em palavras e não estamos interiorizando, para que a gente realmente possa tomar conta do nosso espírito, da nossa vida, e que a gente possa progredir hoje e sempre. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Muito obrigado.
Bom, depois dessas palavras, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos com os nossos irmãos invisíveis, com aqueles que de alguma forma vieram aqui à procura de um lenitivo, de um bálsamo, de um entendimento, de quem sabe mudar o rumo das vidas, para que a cada dia possamos melhorar, evoluir, crescer. Que o nosso entendimento possa se ampliar com relação à divindade, com relação a Deus. E que esse amor, tanto falado, pode se aumentar em função de Jesus, em função dos nossos irmãos, companheiros, amigos dessa viagem que estamos aqui há tanto tempo, procurando entender melhor as nuances da vida. Jesus, muito obrigado por tudo o que faz por nós. E que assim seja com a graça de Deus.